Os homens mais ricos do mundo, os homens mais poderosos do mundo, são aqueles que detêm o conhecimento. O conhecimento é a maior riqueza que uma pessoa pode ter. Exemplo, Bill Gates. Ele é bilionário, um dos homens mais ricos do mundo, porque ele detém um conhecimento. E através desse conhecimento aplicado, guarde isso. Ele tem um conhecimento e através desse conhecimento aplicado, ele prosperou na vida. E se você olhar todas as pessoas bem-sucedidas na vida, é porque elas têm um conhecimento e aplicaram esse conhecimento de uma forma que ninguém fez. E por conta disso, se tornaram bem-sucedidos na vida. E isso serve para todas as áreas da nossa vida, todas as áreas da nossa vida. Você precisa ter o conhecimento e a sabedoria, né? A sabedoria é conhecimento aplicado. Então é muito importante que nós tenhamos esse discernimento na nossa vida. E isso serve para a nossa vida espiritual também. Quando Paulo ora, e um dos motivos da oração é que nós sejamos cheios do conhecimento e da sabedoria espiritual de Deus. Então existe um conhecimento natural humano, mas existe um conhecimento, uma inteligência espiritual. E nós precisamos orar para que Deus nos dê essa inteligência espiritual, para que Deus nos habilite de forma espiritual, para que a gente tenha esse entendimento, essa percepção e possamos aplicar isso. Quando Isaías escreve a respeito do Espírito de Deus, ele fala no capítulo 11, versículo 3, sobre os 7 Espíritos de Deus, que na verdade fala sobre o Espírito do conhecimento, o Espírito de sabedoria. Então o Espírito Santo, ele nos dá conhecimento e sabedoria. Então nós precisamos aprender a aplicar isso, porque se nós fizermos isso, nós seremos bem-sucedidos em todas as áreas da nossa vida. E sabe o que eu vejo hoje? Uma das coisas que me incomoda muito é como tem gente quebrando a cara na vida. E quando você vê alguém quebrando a cara, normalmente não é porque ela não teve conhecimento, mas é porque ela não aplicou esse conhecimento, porque ela não teve a capacidade de adquirir esse conhecimento ou aplicar esse conhecimento na vida dela. E por isso, o resultado disso é normalmente muito choro, muita tristeza e muito sofrimento. Então eu queria compartilhar um pouco a partir de hoje sobre nós termos percepções de Deus. E tem algumas coisas na nossa vida que, se nós tivermos a percepção e aplicarmos isso, nós seremos bem-sucedidos. Ter o conhecimento é ter percepção espiritual. Quando eu estou falando de conhecimento, estou falando de uma inteligência espiritual. É uma habilidade dada pelo próprio Espírito Santo, para que a gente, por meio da palavra, possa ser bem-sucedido e ser feliz naquilo que nós empreendemos. Eu queria falar hoje sobre desânimo. Eu tenho percebido muita gente sofrendo isso. Mas quando eu fui pesquisar um pouco mais sobre esse assunto, tanto na Bíblia como fora da Bíblia, nós percebemos que o desânimo ele é muito mais comum do que nós imaginamos. Porém, fazendo algumas pesquisas nesses últimos tempos, alguns estudos de alguns especialistas dizem que hoje existe uma nova epidemia. Eu ia falar pandemia, epidemia. E a epidemia hoje, pós-pandemia Covid, é que o mundo, as pessoas estão acometidas por um sentimento de desânimo. Isso é um sentimento que tem ocorrido por conta da pandemia. Por quê? Os especialistas explicam. Nesse período de pandemia, aonde a internet explodiu, o acesso à internet explodiu, ou seja, já havia um acesso, porém, por conta da pandemia, né, todo mundo parou a sua vida natural, mas se tornou muito ativo na vida virtual. E o que aconteceu? As pessoas foram expostas de forma massificada a muita informação negativa.
Como que era antigamente na nossa vida? Porque às vezes você pode falar assim: pastor, mas nós sempre tivemos guerras, crises, problemas. Sim, mas antigamente, normalmente, como que você percebia isso? Você vivia a sua vida, trabalhava, estudava, aí você chegava à noite, assistia o jornal, e através do jornal, conforme a leitura do jornal, ele te dava uma percepção do mundo. Terminando o jornal, você ia viver a sua vida. Então você era exposto a muito menos, você tinha uma percepção muito menor do mundo do que você tem hoje. A sua cosmovisão, que é assim que é chamado, a sua percepção de mundo era muito menor do que é hoje, porque você tinha muito menos exposição a tudo isso. Como que está no dia de hoje? Logo pela manhã, você já começa a ter acesso por meio da sua internet, por meio das suas mídias sociais, a tudo quanto é informação, seja ela verdadeira ou não. E essa informação, ela é massificada de uma forma que está gerando, eu estou falando isso segundo as pesquisas que eu estava lendo. Os especialistas dizem que essa sobrecarga de informação negativa, doença, morte, medo, pavor. Aí nós estamos saindo de uma pandemia, agora começa esse negócio de guerra. Essa semana se levantou a possibilidade até de uma guerra nuclear. Então quer dizer, você começa a criar um ambiente de medo, de pavor. As pessoas entraram nisso. Máscara, medo, não toca, não chega perto. Esse dia eu quase que arranjo uma confusão. Eu não, mas o cara quis arranjar uma confusão comigo dentro do mercado porque eu estava próximo dele. Ele ficou bravo comigo, porque eu estava próximo para pegar pão. As pessoas estão doentes emocionalmente, é perceptível hoje, né? E a capacidade de raciocínio diminuiu, porque você já percebeu? Aqui pode máscara, aqui não pode máscara. Peraí, se há vírus, o vírus está aqui, mas o vírus não está aqui. Por que é isso? É uma falta de raciocínio, uma falta de lógica. A lógica foi deixada de lado. Então, essa massificação de informação fez com que, eu estou falando segundo os estudos que eu estava lendo, você pode procurar isso na internet. O próprio organismo, o cérebro, ele entra num estado de stand-by, porque ele é tanto medo e tanta informação negativa, que ele começa a fugir das responsabilidades. O cérebro mesmo já começa a criar um estado de stand-by, ou seja, você não consegue ter alegria, você não consegue mais ter prazer, você não está nem eufórico. As pessoas hoje, você percebe claramente hoje, é perceptível essa sensação. Você não vê gente eufórica, muito feliz, mas eu também não estou falando do outro extremo, que é a depressão, é o meio termo. Esse meio termo é mais como se tivesse uma apatia persistente. Não está tudo muito bem, mas nem está tudo muito ruim. Então está no meio termo, é mais ou menos assim. E aí esses estudos concluem que as pessoas hoje não estão mais vivendo, mas elas estão sobrevivendo, porque o próprio cérebro criou isso na cabeça das pessoas. Eu estou sobrevivendo porque é tanta informação, tanto medo, tanta circunstância negativa, que isso gerou uma apatia. Então hoje isso tomou conta. Só que como é diferente de uma doença como nós vimos a do Covid, que tem sintomas claros, muitas vezes a maioria das pessoas estão ignorando os sintomas, achando que isso, ou até se acostumando com esses sintomas, e acabaram se acostumando a viver dessa forma, nessa apatia persistente. Então ela vive a vida dela não muito feliz, não consegue ter alegrias muito grandes, não se contenta com coisas grandiosas, mas também ainda não é uma depressão. Quantos estão entendendo? Diga amém. Então, eu queria falar um pouco sobre esse sentimento de desânimo, porque eu não tenho dúvida que isso também é algo espiritual. Eu estou dizendo de um estudo que explica de forma natural, mas eu quero te dizer uma coisa. A minha percepção, e eu não posso deixar de ter essa percepção, que isso é algo espiritual, essa apatia espiritual. Isso tem tomado conta de casais, de famílias, de filhos, dos líderes.
E o tema da mensagem de hoje é a resposta de Deus para o desânimo. Nós vemos isso na palavra de Deus. 2 Coríntios capítulo 4, mas abre o versículo 1. Diferente da primeira carta aos Coríntios, que era uma carta de consolidação, ou seja, Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios para consolidar a igreja, pôr os fundamentos da igreja. A segunda carta aos Coríntios ela é escrita para outro propósito, para trazer fé no coração dos irmãos. Por quê? Porque a igreja começou a ser perseguida, passar por dificuldades, algumas pessoas já estavam morrendo em nome da fé, por causa da fé em Cristo, e tudo isso estava causando uma grande crise na igreja, medo, pavor, consequentemente, desânimo. Então a segunda carta aos Coríntios ela é uma carta para gerar fé, para levantar o ânimo, a fé daquele povo. E a capítulo 4 especificamente para mim, ele é a síntese da carta toda. Então no capítulo 4 versículo 1, Paulo já começa escrevendo dessa forma: portanto, visto que temos esse ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Então perceba que Paulo já começa escrevendo: olha, Deus nos deu um ministério, Deus nos deu um chamado, uma vocação. E ele estava falando para os crentes. Isso aqui não é uma carta específica para líderes, porque para a igreja neotestamentária, todo crente é um ministro, todo crente é um vocacionado a fazer a obra. Então ele está dizendo: olha, todos nós que fomos chamados para esse ministério, que fomos comprados pelo sangue de Jesus, não desanimamos, estamos firmes no Senhor. Ele já combatia esse sentimento, porque ele sabia que a consequência da crise, a consequência de uma fase difícil é o desânimo, e nós precisamos aprender a lidar com o desânimo, a combater o desânimo, porque senão muitas vezes ele entra nos nossos corações, e o pior, alguns acostumam-se a viver dessa forma, o modo offline, está sempre para baixo, está sempre negativo, está sempre desanimado, e ele acabou acostumando a viver dessa forma. E Paulo já começa a combater isso. Por quê? O que é desânimo? Desânimo é quando nos sentimos incapazes diante das lutas e assim desanimamos. Desânimo é falta de ânimo, falta de vontade, falta de alegria, falta de empolgação. Por quê? Porque quando nos sentimos incapazes diante das lutas e adversidade, muitos desanimam. E Paulo está falando: olha, estamos passando por luta, estamos passando por adversidade, mas nós não desanimamos. Porque, irmãos, eu falei sobre inteligência espiritual. Inteligência espiritual é também eu ter percepções, eu ter clareza de algumas circunstâncias da vida. Sabe? E uma das coisas que nós precisamos aprender a lidar é com nossos sentimentos e emoções. Nós não podemos ignorar que o temos, faz parte de nós, é uma parte importante do homem. Mas se nós queremos viver uma vida plena, se nós queremos aprender a passar por adversidades na nossa vida, nós precisamos aprender a lidar com sentimentos e emoções. Não ignorá-las, repito, mas aprender que existe essa parte nossa, mas não permitir que os nossos sentimentos e emoções nos controlem, nos dominem e definam a nossa vida, porque a grande parte das pessoas acabam trazendo sofrimento, porque elas são dominadas pelos seus sentimentos e emoções, e a vida dela, as escolhas delas, os caminhos delas são decididos por isso. E o próprio Senhor fala que o coração do homem é enganoso, que muitas vezes os nossos sentimentos eles são perigosos, e eles pregam peças em nós. Então se nós vivermos o tempo todo de forma impulsiva, e permitindo que os nossos sentimentos e emoções definam as nossas escolhas, definam os nossos caminhos, muitas vezes, na grande maioria esmagadora, a pessoa vai quebrar a cara. Por isso que tem gente sofrendo demais nessa vida. Paulo ele passou por várias situações, mas ele não desanima.
2 Coríntios 11, ele fala um pouco sobre isso, porque ele não fala de quem só tinha teoria. Paulo vivia uma vida difícil, Paulo tinha uma história também difícil, porque a vida faz isso conosco. A vida é feita de altos e baixos, de conquistas e derrotas, mas não é por causa disso que eu vou desanimar, eu vou parar. Olha o que ele escreve aos Coríntios na segunda carta do capítulo 11, no versículo 23. Ele fala assim, são eles servos de Cristo, estou fora de mim para falar dessa forma, eu ainda mais. Por quê? Ele começa a dar o currículo do sofrimento dele. Trabalhei muito mais, fui encarcerado muitas vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. Ele falou, olha, eu também já sofri, eu já passei, eu já fui encarcerado, eu já sofri, eu já apanhei, já fui exposto à morte várias vezes. E aí ele começa a detalhar alguns sofrimentos. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. Então havia uma punição. A punição era 40 menos 1, 39 açoites. Ele recebeu 5 vezes na vida, até então, esse tipo de punição. O seu corpo tinha literalmente marcas desse sofrimento. E tudo isso não porque ele era um safado, um canalha, um vagabundo, mas porque ele era um filho de Deus, porque ele era um cristão confesso e fervoroso, e por conta da sua fé, da sua dedicação, do seu comprometimento ao Evangelho, ele sofreu e literalmente tinha as marcas nas costas desse sofrimento. Continua. 3 vezes fui golpeado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigo dos meus compatriotas, perigo dos gentios, perigos na cidade, perigo no deserto, perigo no mar e perigo dos falsos irmãos. Perceba que ele tinha problema dentro e fora da igreja. Você reclama que tem problema dentro da igreja? Todo mundo às vezes tem. Não era para ter, mas tem. Não se iluda. Existem muita gente de Deus, mas tem gente que não é de Deus, tem os falsos irmãos. Próximo. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Próximo. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Então perceba que ele tinha as pressões exteriores, as circunstâncias, adversidades, todo mundo tem. Nós temos conta para pagar, nós temos problema no trabalho, tem às vezes aquele chefe, tem aquela circunstância, tem isso e aquilo, porém, ele está falando, eu ainda tenho as pressões interiores. Existem coisas que são internas, que são pessoais. As nossas crises, as nossas fraquezas internas, as nossas preocupações internas, que geram pressões também. É como um vaso na mão do oleiro sendo moldado. O oleiro põe a mão dentro e a mão fora, e ele joga pressão. E a pressão faz com que o vaso torne forma. Então ele está dizendo, eu tenho essa preocupação, eu tenho um encargo pela igreja, eu tenho uma preocupação pelas igrejas. Além de todos esses problemas ocasionados por causa disso, eu continuo tendo problema. Mas ele continua firme no Senhor. Sabe? No texto de Filipenses 4, ele fala assim, olha, eu aprendi a ter muito, aprendi a ter pouco. Eu aprendi a passar necessidade, aprendi a ter abundância. Tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, Paulo mostra que ele aprendeu a lidar com a adversidade, e a adversidade não gerava desânimo, não fazia ele parar. O que mais me angustia nos dias de hoje é o quanto de gente que está parando a vida, está vivendo uma vida apática em todas as áreas. Há uma apatia espiritual, há uma apatia emocional, há uma apatia no casamento, há uma apatia generalizada. As coisas acontecem, as pessoas não têm mais poder de reação, perderam isso. Elas não conseguem mais reagir, não tem mais ânimo, não tem mais alegria, não tem mais gana.
Isso tem me preocupado. Esse tem sido um motivo de oração e intercessão na minha vida. A apatia espiritual tem trazido sofrimento para a vida das pessoas, sofrimento para dentro das famílias. Homens apáticos dentro de casa, que não tem poder de reação. Mulheres apáticas dentro de casa. Ministros do Evangelho, líderes apáticos que não têm poder de reação por conta do sofrimento que tem sofrido. Agora a pergunta é: por que Paulo não desanimou diante de tudo isso? Porque por mais que tenhamos problemas, provavelmente não sofremos como Paulo. Todos nós temos histórias tristes. Todos nós temos as nossas histórias de fracasso. Mas nenhum de nós ainda aqui, pelo que eu saiba, foi apedrejado, tomou chicotada, passou por algum naufrágio, foi perseguido, preso por conta do Evangelho. E por que Paulo não desanimou? Sabe por quê? Capítulo 4 de 1 Coríntios, 2 Coríntios 4, versículo 7. Paulo escrevendo a carta aos Coríntios, ele diz: mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Porque Paulo não desanimava mesmo diante dessas circunstâncias, porque Paulo sabia que tinha duas naturezas. Você é uma pessoa dotada de duas naturezas. Você tem a natureza espiritual, preste atenção aqui, irmão. Você tem a natureza espiritual, dada por Deus. Lá em Gênesis, Deus fez o homem, a Bíblia diz que ele soprou. E ele colocou dentro do homem a natureza espiritual do homem. A Bíblia diz que em Cristo Jesus você agora recebeu uma nova natureza, porque ela estava morta por causa do pecado. Mas agora em Cristo Jesus, você agora foi regenerado. E isso é chamado como assim, nossa nova natureza. E você agora tem uma natureza espiritual, ela é eterna. É ela que vai para o céu, é ela que se relaciona com o Senhor, é onde Deus ministra na tua vida, é dentro dessa natureza, é ela que Jesus pagou o preço para te dar uma nova natureza. Isso é a coisa mais preciosa do universo. Por isso que Paulo fala: nós temos esse tesouro em vaso de barro, porque essa natureza espiritual eterna, que é a mesma natureza de Deus, que é a natureza que vai passar a eternidade com o Senhor, ela ainda está dentro de um vaso de barro, que é frágil, que é a nossa natureza carnal. E Paulo tinha essa consciência. E inteligência espiritual é ter consciência, é ter discernimento, é ter percepção correta das coisas. Então Paulo tinha uma percepção que ele tinha uma natureza espiritual e uma natureza carnal, e que para cada uma dessas naturezas ele precisava se comportar, ele precisava dar uma resposta. Ele tinha que entender que a natureza espiritual tinha um anseio, um desejo, um caminho, mas a natureza carnal também tinha seus anseios, seus desejos, seus caminhos. Ele chega a escrever: aquilo que eu gostaria de fazer eu não faço, mas aquilo que eu não gostaria de fazer eu faço. Porque ele está falando justamente dessa natureza. O meu homem exterior, o meu homem espiritual deseja Deus, mas o meu homem carnal deseja o mundo. Ele tinha essa consciência, e nós como crentes no Senhor precisamos ter essa consciência, que nós temos duas naturezas. O desânimo vem quando nós esquecemos que temos duas naturezas. E muitas vezes não sabemos lidar com isso, não alimentamos a natureza correta, não administramos a natureza correta, não temos a percepção. Nós precisamos ter a percepção. Tem coisas em você que é do Espírito, mas tem coisas que em você que é da carne, e nós precisamos ter essa percepção. No dia da crise você precisa saber o que o meu espírito está dizendo e o que a minha carne está dizendo. Quem está gritando mais alto nessa questão? Às vezes tem pessoas que me procuram e falam assim: pastor, no calor do momento, no momento onde está mais nervosa, o momento mais complicado, pastor, eu estou tomando tal decisão. Eu falo assim: mas quem está tomando a decisão? É a sua carne ou é o seu espírito? Você orou?
Porque se você ora, você tem percepções espirituais. Não orei, mas eu sei o que é. Então não é o espírito, é a carne. Nós precisamos ter esse discernimento, essa percepção. Nós precisamos entender que natureza que está berrando. Você passou por um momento, está brigando com o marido, com a mulher, aquele momento, um brigando com o outro, aí um toma uma decisão, vou fazer tal coisa. Quem que está falando? Qual que é a decisão? Quem tomou a decisão? A carne ou o espírito? É disso que nós precisamos entender. Por que Paulo não desanimou? Porque nós esquecemos que temos duas naturezas. Paulo tinha essa percepção. Por quê? O que nos desanima? Palavras desanimam. Como eu acabei de dizer, muita informação negativa, muita palavra negativa, muito medo, você é exposto a isso o tempo todo, consumindo isso. E pior, não questionando. Porque é assim que funciona a nossa vida. Tem gente que tudo que lê na internet ele aceita como verdade. Você deveria fazer ao contrário, você deve questionar tudo que você vê. É assim que funciona. Porque senão você aceita aquilo de forma passiva, aquilo vai se tornando uma realidade dentro de você. Então você tem que tomar cuidado com o que você consome. Que informação? Quanto tempo de informação? Tem pessoas que não percebem, elas têm uma natureza, uma alma mais sensível. Aí está lá, na internet, uma cena lá de um acidente, uma pessoa toda arrebentada, porque às vezes fazem isso. E tem gente que gosta de ver como que você fica depois mal. Ela não percebe que ela não pode consumir esse tipo de coisa. Isso faz mal para ela. Isso agride a vida dela. Palavras, pessoas que falam, que nos desqualificam. Nós temos que ser cuidadosos com isso, porque isso desanima. Outra coisa que nos desanima: expectativas erradas. Por que muitas pessoas andam desanimadas? Porque elas foram frustradas. Agora, qual que é a fonte da frustração? Normalmente uma expectativa errada. Às vezes espera tanto de pessoas, e aí as pessoas não correspondem, ou dão uma resposta completamente ao contrário, e aí a pessoa vive se frustrando. Quem passa muito por isso? Vou dar alguns exemplos. Às vezes pessoas que criam padrões muito altos de exigência das pessoas, e aí sofre quando a pessoa manifesta sua humanidade. Quando a pessoa manifesta sua humanidade. Nossa, eu nunca imaginei que essa pessoa poderia mentir. Por que não? Você mente. Por que outros não podem mentir também? Você já percebeu que tem pessoas que criam padrões excelentes para outros, mas para ela não. Para ela, eu menti. Mas se o outro mentir, ela já fica brava. Ah, não, mas eu não minto de forma nenhuma, eu não aceito mentira. Então, meu irmão, você está no mundo errado. Porque infelizmente o mundo jaz no maligno. A Bíblia diz que o maligno é o pai da mentira. Se tem uma coisa que tem hoje é mentira. Se você coloca isso como padrão, não que você aceite a mentira. Não, você continua sendo verdadeiro, mas você entende que existe a mentira. Porque senão você sofre demais. É como, eu não suporto calor e vou morar na Amazônia. Essa semana eu estava conversando com o pastor, estava lá, o pastor falou, aqui está 40 graus. Não suporto calor, não aguento, já fico todo me coçando. Eu vou morar na Amazônia. Então, meu irmão, você está pedindo para sofrer. Você está entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Faz sentido isso para você? Quando a gente cria expectativas erradas, não que a gente não possa esperar o bom e o bem das pessoas, porém, eu também tenho que estar preparado para o mal. Pastor, como que você aguenta? Eu não aguento, mas como que eu aguento? Eu não sofro muito. Mas pastor, fulano, você investiu isso aqui, ele fez isso. Sim, não sofro, porque eu espero isso também. Eu entendo a natureza da pessoa. Se eu não estiver enganado, aquele
filósofo russo, Nietzsche, que fala assim: nada do que é humano me assusta. Nada do que é humano me assusta. Então, quando as pessoas manifestam a sua humanidade, eu não fico em crise. Nossa, mas é um homem, é uma mulher de Deus. Sim, mas ele continua sendo humano. Ele não virou anjo. Nós criamos. Por que algumas pessoas se frustram? Normalmente, quem são os que mais se frustram? Aqueles que querem fazer tudo por todos. E querem resolver o problema de todo mundo. E aí sofre. Porque às vezes ele quer resolver o problema de todo mundo, mas quando ele tem problema, ninguém resolve o dele. Aí ele sofre. Ah, pastor, então eu não vou fazer nada por ninguém. Não, você vai fazer, mas não apresenta o boleto. Tem gente que faz, mas apresenta o boleto, viu? Olha, eu fiz. Nossa, eu fiz. Eu ajudei tanto. Eu fiz tanto. Olha, eu fico doido quando alguém vem falar isso comigo. Porque Deus já me corrigiu nisso também. Deus, quando já se viu investir minha vida, eu fiz isso, eu fiz tanto por fulano, e olha o que fulano fez por mim. Deus falou: mas você está entregando o boleto, cobrando a dívida? Então você foi e fez o trabalho, e agora você está... Vamos supor que o Léo fala assim: pastor, eu quero fazer um desenho muito lindo na parede. Bom, Léo, faça. Aí quando termina o desenho, ele vem e fala: pastor, aqui está o valor. Eu falo: mas peraí, não foi isso que você combinou comigo? Não, mas eu fiz o trabalho, olha que coisa linda. Ficou bonito, pastor? Ficou. Foi bom para a igreja? Foi. Então está aqui o boleto. Muitas vezes tem gente se frustrando porque faz isso. Porque ela faz, mas ela sempre apresenta o boleto. Nossa, porque eu me dediquei tanto. Olha, eu deixei de fazer isso. Eu deixei de fazer aquilo outro. Ninguém nunca fez obrigado nada. Mas o problema é que a gente às vezes se frustra. Você precisa entender que a vida é assim. É como um semeador, ele semeia, mas ele tem a convicção de que toda a semente vai dar frutos? Não. Ele precisa confiar no Senhor. Ele precisa descansar no Senhor. Ele não fica em casa depois que ele semeou, vai crescer ou não vai crescer, vai crescer ou não vai crescer. Ele vai dormir, porque ele sabe que Deus dá o crescimento no lugar certo. Quem está entendendo, diga amém. Sabe? Aí as pessoas se decepcionam. A decepção faz parte da vida. Pastor Edmar, quando nasceu o Rian, ele contou para mim que ele levou o Rian no médico, seu filho mais velho. Aí o médico falou assim: pai, eu quero te ensinar uma coisa, frustre seu filho. Aprenda a dizer não. Permita que ele passe por algumas decepções, porque se ele acontecer isso na infância, ele vai estar preparado para a fase adulta. O que aconteceu? O que tem acontecido? E esse é um erro de educação. Muitos pais, eles tomam a seguinte postura: eu não vou deixar meu filho sofrer o que eu sofri na minha infância. E aí ele não quer permitir que o filho sofra. Ele cria um ambiente tão confortável, tão bom, que o filho não passa por sofrimento, por frustração. Ele não ouve não, porque tudo que ele quer o menino tem, a criança tem. Então criança com 5, 6 anos com iPhone, entendeu? Tem as melhores coisas, melhores roupinhas, aí dá motocicleta elétrica lá, faz e dá tudo. Pastor, é errado, dá tudo? Não. O problema é quando você dá tudo do jeito errado. E aí a criança não se decepciona. Aí ela na escola tem um problema, o que o pai faz? Em vez de corrigir o filho, perceber, ter uma questão mais justa, saber o que está acontecendo, ele fala, já vai lá e já briga com o professor, porque o professor chamou a atenção do filho. Aí ele não deixa o filho sofrer. Ele não permite. Ah, tadinho, não, tá chovendo, hoje não vai para a escola, tadinho. Vai pegar chuva, tadinho dele. Então. Onde já se viu, mexeu com o meu bebê? E aí fica comprando briga do filho. Fica querendo suprir tudo que o filho dá um conforto desnecessário. Eu tenho dito isso, filho não precisa de conforto. Filho precisa de presença, é diferente. O conforto ele que vai buscar. Porque ele vai ter a vida toda para buscar conforto. Mas ele não vai ter a vida toda para ter presença. E o que vai definir o caráter, a personalidade dessa criança é a presença, não é o conforto. Então nós precisamos entender isso sobre a educação de filhos. E aí não permite, não há sofrimento.
Aí quando o menino começa a trabalhar depois de 32 anos, porque gente assim não vai sair de casa nunca. Entendeu? Você precisa entender, pai e mãe, deixa eu falar uma coisa. Você precisa, pensa aí no seu, fecha seus olhos, pai e mãe, fecha o olho e pensa no seu filho, porque pode ser que ele não esteja aí do seu lado. Olha aqui para mim, quando você vai no mercado, tem lá, você procura uma coisa, prazo de validade. Você precisa entender que seu filho tem prazo de validade. Se não tem, põe. Filho vem e vai. Você precisa pôr prazo de validade. Filho, seguinte, você vai ficar até tal ponto aqui em casa. Entendeu? Não, está com 35 anos. Ai, meu bebê. Entendeu? Meu bebê, vem cá, bebê. Pondo comida no prato. Aí não vai sair de casa. E vou te falar uma coisa aqui, coisa que pouca gente fala. Filho, passou de 24, 25 anos, dentro de casa começa a ser um estorvo. Porque é outro marmanjo, outra marmanja. Só que o problema é que ele fica folgado. Ele não fica responsável. É difícil você encontrar um filho de 24, 25, 26 anos, não, que é comprometido com a casa. Raramente você vai encontrar. Normalmente é folgado ainda. Ele se comporta como se tivesse 13, 12, 11, 8, 5 anos. Senta lá no sofá, mãe, cadê meu leite? Com Oreo. Entendeu? Mãe, cadê minha comida? Que comida? Ah, minha comida, mãe. Cadê aquela minha roupa? Não, entendeu? Porque filho é assim. Deixa eu voltar que eu saí um pouco da mensagem. Por que Paulo não desanimou? Porque ele entendeu uma coisa. Que evangelho não é uma promessa de soluções de problema. Mas nos mostra que Deus é nosso companheiro. Eu amo Isaías 43. Isaías 43, Deus fala assim: se passares pelo fogo, pela água. Abre comigo, Isaías 43, versículo 1, em seguinte. Estava marcado. Mas agora assim diz o Senhor, aquele que te criou, Jacó, aquele que te formou, Israel: não temas, pois eu resgatei. Chamei-te pelo nome, você é meu. Agora olha um Deus que é companheiro. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não te encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. E as chamas não os deixarão em brasas. Deus vai estar conosco. Mas evangelho não é uma promessa de solução de problema. Por que tem muita gente decepcionada com a igreja? Porque foi vendido um produto errado. Foi vendido um produto de que a igreja é a solução para todos os problemas. Vem para cá, seus problemas acabaram. Agora você nunca mais vai ter dificuldade no casamento, porque agora você tem Jesus. Vem para cá, porque agora você vai ficar rico. Olha, eu estou chegando. Esse dia teve um evento, o cara chegou de helicóptero e o outro chegou de Ferrari e deu ainda um presente de 40 mil reais de um relógio para o outro. Quem vai no evento desse de igreja pensa o quê? Meu Deus do céu, também quero ser crente, quero ser pastor. Porque esse negócio dá muito dinheiro. Porque muitos lugares não são eventos cristãos. São eventos de negócio. E não é mais igreja. Virou outra coisa. E não são mais pastores, são lobos em pele de cordeiro. E não se prega evangelho. Se prega outra coisa usando Bíblia. Mas isso não é evangelho. Porque evangelho não é promessa de solução de problemas. Não estou dizendo que a sua vida melhora. Mas isso não quer dizer que não haverá mais problema. Por quê? Porque a partir do momento que você se converteu, naturalmente uma coisa vai mudar. Você vai nadar contra a correnteza. Pressões virão, circunstâncias virão. Adversidades virão. A Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Existe uma pressão espiritual, existe uma guerra espiritual. Como que eu não vou ter percepções e como isso não me afeta? Eu não estou dizendo que eu vivo numa guerra eterna, toda hora brigando com o demônio, toda hora fatigado, cansado, sobrecarregado. Não, não é isso. Mas isso não quer dizer que não haverá dificuldade. Eu ainda estou no mundo. Eu ainda estou sujeito às circunstâncias desse mundo.
Paulo entendia isso, mas tem muita gente que não entende. E aí se frustra, se decepciona. Terceira coisa que Paulo nos ensina sobre como lidar com o desânimo. Que todo sofrimento é relativo. Volta lá para 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Existem pressões? Existem. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Existem coisas que nos fazem deixar perplexos? Muitas. Tem coisas que nem eu acredito que acontecem. Falo, não pode ser que está acontecendo isso. Me deixa de boca aberta. Meu Deus do céu. Eu fico perplexo diante de algumas situações, de alguns comportamentos, de algumas circunstâncias que eu falo assim, meu Deus. Mas isso não quer dizer que eu me desespero. Eu não fico desesperado. Não, tem que resolver. Calma. Entendeu? Calma. Não preciso ficar tomando nenhuma decisão precipitada por conta da circunstância. Eu preciso ter calma agora, preciso ter paciência. Preciso buscar o Senhor, preciso respirar. Calma. Continua. Somos perseguidos, mas não abandonados. Vai ter perseguição, vai ter falsos irmãos, vai ter gente decepcionando, sim. Mas isso não quer dizer que você não vai ficar sozinho. Sempre tem alguém do teu lado para te dar suporte. Porém, a Bíblia diz que Elias achou que estava sozinho. Deus falou, Elias, ainda tem 7.000 que não se dobrou. O problema é que você está olhando para o lugar errado. É como Jesus. Uma das coisas que eu mais fico espantado na vida de Cristo. Esses dias eu preguei sobre isso. Ele foi traído por Judas. Mas isso não criou um problema para ele. Ele resolveu o problema de Judas rápido no coração dele. E quando isso estava resolvido, ele conseguiu enxergar na cruz do Calvário, no sofrimento. Ele venceu o luto de Judas. E ele encontrou João, que ficou ali do lado dele. Muitas vezes a gente fica dando valor demais para aqueles que nos decepcionam. Falamos demais daqueles que decepcionam. E esquecemos daqueles que estão ao nosso lado ali o tempo todo. Nos amando e cuidando da gente. Paulo tinha esse entendimento, por isso que ele não desanimava. Abatidos, mas não destruídos. Tem coisas que nos abatem? Sim. Paulo fala que no capítulo 6 de Efésios que tem o dia mau. Tem um dia que é mau. A Bíblia fala que o choro pode durar uma noite. Tem noite que choro. Tem noite que é tenebrosa. Tem períodos na nossa vida que são mais difíceis. Mas uma coisa eu tenho aprendido. É saber que o amanhã sempre virá sobre a minha vida de Deus. Mas aí que eu acho interessante, eu continuo esse texto. Trazendo sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada. Vai para o versículo 17. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Por que Paulo não desanimou? Porque ele sabia que todo sofrimento é relativo e passageiro. Olha como ele lida. Você viu o sofrimento dele lá que nós lemos? Naufrágio, perseguição, açoite, apedrejamento, prisão. Como que ele lida? Nosso leve e momentâneo. Tudo aquilo não era peso. Porque primeiro, ele sabia que a glória de Cristo era muito maior do que tudo que ele passava por isso. Segundo, ele sabia que tudo era passageiro. Pode ser que você esteja vivendo num momento difícil. Pode ser que você esteja vivendo num momento tenebroso. Mas eu quero te dizer uma coisa. Tudo na vida passa. Até o nosso sofrimento tem prazo de validade. Digam glória a Deus por isso. Porque vai passar. Ele está falando nossa leve e momentâneo. É leve e é momentâneo. Pastor, mas eu não aguento, faz muito tempo que eu passo por isso. Porque na verdade também é relativo. Comparado à eternidade,
esse sofrimento que você está passando não é nada. Comparado a tudo aquilo que Jesus conquistou para você na cruz do Calvário, a sua leve e momentânea tribulação, ela vai produzir, e é isso que Paulo entendia. Paulo tinha uma convicção de que Deus estava no controle de todas as coisas e que tudo na vida dele não saía da vontade de Deus. Por isso que ele dizia, vai produzir alguma coisa na minha vida. O sofrimento pode estar tendo dor agora, mas essa dor vai produzir alguma coisa de Deus na minha vida. A resposta que ele dava era sempre no Senhor. Era sempre confiando. E aí eu vou para o quarto ponto. Por que Paulo não desanimava? Porque ele sabia que as soluções do Evangelho não são imediatistas, mas sim um processo. Havia um processo acontecendo. Eu estou passando por isso, essa fase está muito difícil, eu não aguento mais, eu vou desanimar, eu vou desistir. Como que Paulo encarava? Isso aqui vai passar e tem algo de Deus acontecendo que eu não estou enxergando. Tem algo de Deus sendo realizado nos bastidores que eu não estou vendo. Porque às vezes nós, principalmente quando nós estamos no meio da tempestade, a gente não consegue enxergar senão aquele momento. Mas quando Deus olha lá da eternidade, Ele vê o todo, Ele vê o pronto. Ele vê o completo. Por isso que Ele disse na cruz do Calvário, está consumado. Essa expressão está consumado é a seguinte, está feito, está pronto. Mas Ele ainda é. Mas Deus não olha para o seu passado. Deus não olha a partir do teu passado, Deus olha a partir do seu futuro. É assim que Deus faz com a gente. Nós muitas vezes sofremos porque a gente olha a ponto do passado. Porque eu passei por isso, porque eu sofri isso, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo outro. Deus não olha baseado no que nosso passado, Deus olha a partir do nosso futuro. Ele olha aqui da frente. Ele olha e existe uma ótica, existe um óculos. Deus não olha diretamente para mim. Porque se Deus olhar para mim, Ele vai ver tudo aquilo que é ruim em mim. Mas na minha frente tem Jesus Cristo. E Ele olha por meio de Jesus. E quando Ele olha para Jesus, Ele vê o homem perfeito. E quando Ele olha para mim, Ele vê Jesus. E quando Ele olha para Jesus, eu estou pronto. Eu estou preparado. Quantos estão entendendo? Diga amém. E quinto, nós nos angustiamos, porque alimentamos mais o homem exterior do que o homem interior. Eu falei que Paulo tinha uma consciência dessas duas naturezas. Você precisa entender que natureza que você vai alimentar. A carne é carne, o espírito é espírito. Não adianta você querer dar para a carne aquilo que é do espírito. E não adianta dar para o espírito aquilo que é da carne. O problema está na nossa dieta. A questão é aquilo. Paulo foi preso. Atos capítulo 16. Mas a Bíblia diz que ele preso e acorrentado, por volta da meia-noite, ele estava orando e cantando louvores a Deus. O que ele estava fazendo? Alimentando o espírito, liberando o espírito, produzindo algo no espírito. A sua carne estava machucada, a sua alma estava até indignada, porque ele foi preso por causa do evangelho. Mas nesse momento ele decidiu colocar de lado a sua carne e glorificar o nome do Senhor. Ele foi buscar o Senhor, ele priorizou o Senhor. O problema é uma questão de dieta. Quem você alimenta? Por que tem muita gente cansada, desanimada? Porque vive em função da carne, buscando no mundo alimento para a carne. Eu sempre conto essa história porque eu confesso a vocês que essa história ela me chocou no dia. Num dos nossos encontros, eu vi nossos encontros infantis e durante um momento de almoço, eu já tinha, sempre quando eu chegava no encontro, eu sempre ficava prestando atenção nas crianças, porque
eu percebia como elas entravam e como elas saíam. Então você vê o processo de transformação de Deus na vida das crianças, era muito legal. Isso acontece em qualquer um dos nossos encontros, inclusive com adultos e jovens também. Mas me chamou a atenção uma menina. Ela devia ter por volta de uns 10, 11 anos. Ela era muito apática. A cor dela era diferente. Os olhos fundos. Magrinha. E eu percebi que as crianças todas empolgadas, que é natural, criança está sempre, agitada, criança, ela está sempre se movimentando, ela está sempre ali, naquele ambiente, inclusive ali, as crianças sempre pulando, se alegrando, e aquela menina sempre apática. Você vê que ela não tinha reação, ela não conseguia reagir. E aí, num momento, na hora do almoço, da janta, eu vi que ela não queria comer. E quem já foi em encontro sabe, uma das melhores partes do encontro é a comida, Concordamos com isso. Então sempre teve uma ótima refeição, mas descobri que aquela menina vivia de miojo. Ela só comia miojo. Ela não comia outra coisa. E eu me lembro que eu sentei, vi, a minha esposa, o pessoal conversando com ela. Falei, filha, não tem miojo, você vai ter que comer a comida daqui. Não quero. E ela não conseguia nem reagir ao questionamento. E aí eu pensei, meu Deus do céu, fazendo um paralelo. Como tem gente que hoje ainda vive de miojo? Porque a comida do mundo, por mais linda que seja, vai ser sempre um miojo comparado com a comida do céu. E como tem gente espiritualmente apática como aquela menina. E a apatia é tão grande, que o desânimo é tão grande, a fraqueza é tão grande, e a pessoa às vezes está acostumada a viver daquela forma, que ela perde o poder de reação. Afeta até a capacidade de raciocínio da pessoa, de percepção. Ela fica muito vulnerável a doenças. E assim espiritualmente muitos estão. A Bíblia fala no primeiro livro de Samuel, capítulo 14, que há uma guerra contra os filisteus. E Jonatas, filho de Saul, volta da guerra cansado. Por conta da guerra. E a Bíblia diz, abre lá comigo, eu não dei esse texto, 1 Samuel, capítulo 14, se eu não estiver enganado, eu acho que é o 28. Mas eu falo aqui. A Bíblia diz que Samuel volta cansado da guerra. E a Bíblia diz que ele viu mel. E ele pegou o seu cajado e pegou o mel e levou na boca. Versículo 29, então. Provavelmente. Então é o 27. Jonatas, porém, não sabia do juramento que seu pai havia imposto ao exército, de modo que estendeu a ponta da vara que tinha à mão e molhou no favo de mel. Quando comeu, seus olhos brilharam. Em algumas traduções diz que ele foi reanimado, que ele foi avivado, despertado, ele foi revigorado por conta da comida que ele comeu. 1 Reis, isso aqui é só para a sua anotação. O som está falhando. Pode deixar. 1 Reis. Pode deixar, gente. Agora vamos ter que segurar. Bom? 1 Reis, capítulo 18. Não precisa abrir. A Bíblia diz que Elias passa por um momento de desânimo muito grande, ao ponto de ele pedir para a morte. E ele dorme, porque todo desanimado só pensa em dormir. Todo desanimado. Está oscilando, Todo desanimado só pensa em dormir. Quando você está fraco, o que você quer? Dormir. Quando você está cansado, você quer? Dormir. A Bíblia diz que Deus acordou ele. E ele viu pão e água. E Deus falou, come desse pão. Um pão que Deus providenciou. E a Bíblia diz que ele comeu e por causa desse pão ele foi revigorado e correu 40 dias seguidos.
Isso tem a ver com o alimento que nós comemos. Você precisa alimentar o seu espírito através da palavra, através da leitura, mas através da comida certa. Eu tenho dito nesse púlpito, porque eu tenho visto muita gente com um problema que eu chamo de desinteria espiritual. O que é isso, pastor? É quando você começa a comer um monte de comida. Porque comida boa é a comida feita em casa. É aquela comida que o seu pai, a sua mãe, a sua esposa, o marido, quem seja, é de casa, é bem preparada. Se você ficar comendo todo dia num lugar diferente, numa casa diferente, num restaurante diferente, provavelmente um tempero, alguma coisa não vai fazer bem para você. E você vai sofrer o dano disso. Mas eu comi comida, pastor. Mas não é toda comida também que é boa. A desinteria espiritual acontece quando você começa a assistir demais. Eu tenho dito isso porque eu estou ensinando a igreja nesses dias a valorizar o pão da casa. Tem muita gente ouvindo muita besteira na internet. Nem todo aquele que está na internet é de Deus. Ou fala algo de Deus. Mas sabe o que as pessoas acostumaram? Como que faz miojo? Lembra disso? Quem é conhecedor aí? Não vai fugir não. Quanto tempo que ferve o miojo? Quantos? Qual que é a média das mensagens que você ouve na internet hoje? 4 minutos. É mensagem fast food. Aí as pessoas elas ouvem um pouco aqui, um pouco ali, um pouco acolá. Falou comigo. Essa mensagem está te matando. Essa mensagem está acabando com você. Esse alimento, ele está acabando com muita gente. Essa semana eu percebi uma coisa. Boa parte dos crentes não estão vindo para os cultos. Sabe por quê? Porque acostumaram a ficar comendo miojo em casa. Não tem mais compromisso. Não tem mais comprometimento. Alimentam a carne. Ficam horas e horas na frente de uma internet ou de um streaming de filme. Mas não se comprometem com a leitura da palavra, com a oração, com a vida espiritual. Alimentam mais a carne. Você precisa ter discernimento. Deixa eu dar alguns exemplos rápidos. Vamos supor que você, vamos falar agora para as mulheres solteiras. Você está naquela fase de muita carência, natural. Aquela fase. Está down. Não está bem, está muito sensível, está se sentindo sozinha. Aí o que ela faz? Vai lá e coloca um filme hiper romântico. E assiste aquele filme hiper romântico. Aonde vem o cara apaixonado, aquelas coisas, né, improváveis. Como que ela termina o filme? Ninguém me ama, eu nunca vou ser feliz na vida, ninguém gosta de mim. Porque eu sou isso, porque normalmente a atriz é perfeita, o cara é perfeito, conto de fadas. Ela conclui, não. Aí desconta na comida. Eu vou comer mesmo, porque só me resta comer. O que você fez? Você alimentou a carne, você alimentou a alma. Você está entendendo? Um marido, um namorado, corte, seja quem for, pulou fora. Aí, em vez de buscar o Senhor, orar ao Senhor, ser revigorado no Senhor, o que ele faz? Ele vai ouvir sofrência. Entendeu? Garçom, aqui nessa mesa de bar, começa a ouvir essas coisas. Aí, como que ele fica no final dessa história? Pior. Eu não presto mesmo. Eu vou chutar o balde. Então você percebe que quando a gente alimenta, às vezes inconscientemente, mais a carne do que o espírito, é falta de sabedoria. O que é sabedoria? A banda pode subir. É quando eu tenho consciência que eu tenho duas naturezas.
e que eu respondo a Deus da forma certa. Isso é inteligência espiritual.